Olá, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que está assistindo aí esse vídeo. Eu sou Leandro Nascimento e seja muito bem-vindo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o hype do momento, a questão aí envolvendo aí o Flow Podcast, a discussão que está sendo travada aí entre o Igor e o Monark, os ex-sócios que agora estão tendo uma certa dificuldade em cumprir com o que eles fizeram no contrato de separação da sociedade, na qual o Igor parece ter comprado toda a parte do Monark. E por que eu estou trazendo essa discussão aí para vocês? É porque o Alessandro Negão, não sei se vocês conhecem, eu vou colocar aqui para vocês verem, aqui o nosso querido Alessandro Negão, ele tem um canal que chama Eu Sou Seu Pai. É um canal fantástico, é um canal muito bom. E nesse canal ontem, o que ele Não fez? tô Ele zoando. começou a usar o chat GPT, a inteligência artificial, para analisar o contrato desse término de sociedade feito entre o Monark e o Igor. E qual que é o problema? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque ele fez uma questão tão interessante, mas que no dia a dia não funciona, que é trazer para a inteligência artificial análise de situações concretas sem que você seja uma pessoa daquela área de assunto. Por que eu estou falando isso? Vamos fazer um breve parênteses aqui. Não existe a chamada inteligência artificial. Por que eu afirmo isso? Porque para ter uma inteligência artificial, eu imagino que a gente precisaria ter um cérebro artificial, mecânico, que raciocinasse ao exemplo do nosso. Mas na verdade, o que a gente tem? A gente tem computadores que executam comandos, prompts de comando. Então, na verdade, apesar de ser muito interessante o trabalho que esse software faz, ele não é um trabalho de inteligência, seria mais um trabalho de imitação, onde a gente pega como funciona o cérebro humano, tenta compor um algoritmo e coloca eles para responder questões, mas eles não têm sensibilidades, eles não têm sentimentos, eles não conseguem analisar as coisas como nós humanos. Então, não é, em verdade, uma inteligência artificial. Isso eu diria que seria mais um tipo de marketing, tá correto? Passar dessa fase, essa pequena colocação, o que eu quero trazer para vocês? Veja bem, para você que não acompanhou a situação, existe um podcast, o mais famoso do Brasil, eu vou dizer assim, o pioneiro que trouxe esse tanto de podcast foi o Igor e o Monark através do Flow Podcast. O Flow Podcast fez as entrevistas mais sensacionais que nós tivemos na internet, sobretudo no período de pandemia, um período que trouxe muita coisa legal para a gente assistir, muito bate-papo, muito interessante. E esse podcast ele tinha uma questão muito interessante, que era o Monark, que era muito polêmico, e que era o Igor, que era um cara mais tranquilo, mais vamos dizer assim, razoável. Então essa união de quem sobe muito com quem segura dava muito certo. Eles formavam assim, uma dupla quase que perfeita. Mas como o Monark é muito polêmico, e aqui eu vou até voltar um pouquinho, mas como nós vivemos num país onde a inveja, infelizmente, é um sentimento que a gente vê assim, muito colocado, quando a pessoa faz muito sucesso, tende a haver uma turma e querer puxar. Sobretudo essa turma da televisão que estava vendo essa audiência diminuir, o pessoal trocando a telona pela telinha do celular, não é isso? Então o que aconteceu? Em um belo dia, o Monark estava fazendo um podcast com a presença de alguns políticos e ele estava defendendo a coisa que ele mais defende, que é a liberdade de expressão. E ele disse que, no entender dele, poderia existir até mesmo partidos nazistas, não partidos políticos, se bem que foi partido político que ele falou, porque é necessário que todos tenham o direito de se expressar. Isso é o que ele defende. Aliás, pessoal, lá nos Estados Unidos, salvo engano, tem grupos nazistas e eles têm esse direito à liberdade de expressão. Mas isso aí gerou uma verdadeira tragédia na vida do Flow, porque mexer com o nazismo, uma questão tão delicada com o povo judeu, sempre dá complicação. E cair em cima deles, eles perderam toda a monetização, perderam todo o patrocínio, e para o Flow não acabar, aí eu não sei dizer como que foi, que eu não participei da conversa, mas
decidiram que o Monark deixaria a empresa. E então o Igor, o sócio, compraria a parte do Monark. E eles fizeram um contrato, tudo de forma muito corrida, muito apressada, no qual, eu vou até colocar aqui na tela para a gente ver, que é este contrato que está aqui, no qual o Bruno Monteiro Ayub, pessoal, esse contrato aqui está disponível no X, lá na conta do Monark. Quem quiser ter acesso a esse contrato, é só entrar lá no X do Bruno Ayub e pegar o contrato. Bom, e nessa correria aí deles fazerem esse contrato, o que foi que eles ajustaram? Eles colocaram aqui, ó, cláusula primeira: o vendedor cedente, o Bruno Ayub, neste ato, através do presente instrumento jurídico de melhor forma de direito, cede e transfere de forma irrevogável e irretratável ao comprador cessionário, o nosso amigo, o querido Igor, as cotas todas do contrato social, que representam 49,75% da empresa, além de ativo imobilizado, as marcas e patentes e todo o know-how, especificações, desenhos e outros elementos semelhantes que vinculam a interveniente anuente e ao desempenho do objetivo social. A interveniente anuente aqui é a Hold Participações IB Hold Participações Limitadas. As cláusulas segundo traziam o seguinte: o negócio jurídico é celebrado em caráter pró-soluto, ou seja, de natureza irrevogável e irretratável. E como é que ia ser pago? Qual foi o valor que eles combinaram? Eles combinaram que esse negócio teria o valor de 10 milhões de reais, sendo que eles pagariam ao Monark 50 mil reais por mês. Todavia, os pagamentos seriam condicionados à lucratividade da empresa em, no mínimo, 3 vezes o valor previsto. Ou seja, para o Monark receber os 150 mil reais, a empresa teria que lucrar no mínimo 150 mil reais. Bom, passada essa questão aqui do contrato, o que eu já coloco para vocês? Vejam bem como que tudo nessa vida tem que ser muito bem ajustado por pessoas muito bem gabaritadas. A gente nunca deve fazer as coisas de qualquer jeito, correndo, a toque de caixa, vamos dizer assim. Por quê? Olha que contrato complicado. O Monark vendeu tudo, ativo, marca, todo know-how, mas sem especificar nada. O negócio foi celebrado, a intenção deles era pró-soluto, ou seja, irrevogável e irretratável. E o Monark só receberia os 10 milhões em parcelas de 50 mil se a empresa lucrasse no mínimo 150 mil reais. Ou seja, nada é especificado quanto ao que exatamente está sendo adquirido, não houve um planilhamento das questões, não houve anexo a esse contrato dizendo o que estava sendo adquirido para que não houvesse discussões, dúvidas futuras. E há a possibilidade do Monark nunca receber nada, do Bruno Ayub nunca receber nada, caso a empresa nunca lucre. Ou seja, ele vendeu tudo que ele tinha, a empresa dele, os móveis, o imóvel, tudo sem a possibilidade, não, ou melhor, com a possibilidade de não receber nada. Olha que contrato mal feito, né? Mas vamos lá. Durante o passar dos tempos, o Monark, a empresa, o Igor, vamos dizer assim, passou a pagá-lo 25 mil reais. Por que o Igor fez isso? O Monark ele não fala, mas o que eu imagino que seja? O Igor deve ter feito uma conta na cabeça dele, falou assim, não, estou lucrando 75 mil reais, eu vou pagar 25. Se eu estivesse lucrando 150, eu ia pagar 50, então quando eu estou lucrando 75, eu vou pagar 25. Imagino eu que esse foi o pensamento dele. E seguiu pagando esses 25 mil reais. Beleza? Bom, e o que acontece? Ultimamente, o Monark passou a reclamar em vários podcasts que ele participou, em várias ferramentas da internet, que ele estava muito chateado que não está recebendo a prestação de 50 mil e pelo fato do contrato não ter correção monetária. Ou seja, se ele tivesse recebendo os 50 mil reais todos os meses, com o passar do tempo, com a inflação, esse valor de 10 milhões não seria mais 10 milhões, seria no máximo 5.
Como assim? Imagina só, hoje é dia 26 de junho de 2026. O que você compra com R$ 100 hoje é a metade do que você comprava com isso em 2020, em 2021. Por quê? A inflação vai corroendo o poder de compra da moeda. Então, tudo que a gente combina de acordo com prestação, a gente tem que ter em mente a inflação. O juro, imagina só, você coloca um dinheiro na poupança. O que você recebe? Você recebe correção monetária e juros. Não é só os juros, é a correção monetária. O seu valor vai sendo corrigido. Então vamos supor que você recebe 0,5% na poupança. Metade ali vai ser inflação e só metade é que vai ser um efetivo ganho de capital. Vamos colocar assim sem levar essa questão muito adiante, que esse assunto aí da poupança também é outro que dá um vídeo e tanto. Mas vamos lá. Então, com essas reclamações do Monark, de que ele não estava recebendo 50 mil, questão da inflação, e ele reclamando na internet, ele fez um vídeo com o Negão. Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui na tela para mostrar para vocês esse vídeo. É isso aí, pessoal. O vídeo que o Monark fez com o Negão, aqui está no minuto 26 e 32. Nesse vídeo aqui que ele fez com o Alessandro Negão, o que acontece? Eles estão, como vocês estão vendo na tela aí, eles estão assistindo a um vídeo, como se fosse um vídeo resposta aí do Igor ao que o Monark vinha falando na internet. Então ele fez um vídeo resposta e o Monark, juntamente com o Negão, foram pegando ponta a ponta esse vídeo e foram analisando, com o Monark dando as respostas dele e o Alessandro Negão meio que fazendo um check-up, um ponto a ponto, vendo se aquelas coisas eram justas ou não e dando a opinião dele, lógico. E a questão maior que ficou aí no contexto foi quanto à marca Flow. Por quê? A marca Flow foi registrado no CPF do Monark. Vamos voltar lá no contrato. Olha o que ficou ajustado do contrato. Olha só. O presente negócio jurídico corresponde também aos seguintes bens: ativo imobilizado, as marcas e patentes e todo o know-how. Ou seja, na cabeça do Igor, na transação lá, ele estava pegando tudo. E o Monark deveria sair sem nada. Essa que é a cabeça. Só que eles não fizeram as devidas verificações e não foi verificado que a marca Flow não está no CNPJ da Hold que eles tinham. A marca Flow está no CPF do Monark. Ou seja, pelo contrato que foi feito, que traz aqui o Bruno Ayub, o Igor e a empresa deles, neste contrato, eles estão passando para o Igor a metade do Monark na holding. Tudo que o Monark tem na holding passa para o Igor. A marca está fora da holding, está no CPF, então a marca não integra este contrato. Olha que coisa danada que esse pessoal fez. Olha como que é complicado você tomar decisões complexas em momentos graves e de forma acelerada. Nunca deve fazer isso, né? Então tá bom. Aí o nosso amigo Alessandro Negão, além dele ter feito esse, vamos dizer assim, esse vídeo não é vídeo resposta, né? Essa análise desse vídeo aí do Igão, ele também fez um outro vídeo no canal dele. Eu até coloquei na tela para vocês aí, que é a resenha de pai e filho. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para a gente pegar o nome do canal. O nome do canal é Eu Sou Seu Pai. O título do vídeo é Monark me mostrou o contrato e é pior do que esperávamos. E este é o motivo de eu gravar esse vídeo. Por quê? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Olha, ele está fazendo... Deixa eu até ver se eu consigo tirar aqui a minha câmera da frente. Aqui, ó. Eles estão usando o ChatGPT Voice. E qual que é o problema de estar sendo usado o ChatGPT Voice? O problema é que o ChatGPT, por mais que ele seja muito interessante, ele é uma inteligência artificial. E nós já sabemos que não existe inteligência artificial propriamente dita. Então o que acontece? Como ele é um software, um programa, ele responde ao que você dá para ele.
Quantas vezes eu tentei usar o chat GPT para ver se ele podia figurar como um assistente jurídico no meu escritório, e ele inventava teses jurídicas, ele inventava decisões judiciais para servir de exemplo. Ou seja, se eu tivesse confiado no que eu pedi para o chat GPT, eu teria já corrido o risco de ser expulso da OAB, de tanta coisa errada que eu mandaria para a justiça. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Hoje eu uso inteligência artificial como assistente no meu escritório, mas eu não uso o chat GPT. Não sei como é que está a atual versão, mas todas que eu usei para trás, eu vi que é horrível, não serve para ser usado. E como o Alessandro ele não é um advogado, como ele não tem condição de analisar a informação que o chat GPT devolve, ele acaba cometendo algumas gafes na interpretação que ele faz. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente ver? Primeira coisa, eu como advogado, mês de dezembro fazem 19 anos que eu sou advogado, eu já passei por muitas questões jurídicas, já vi dezenas de petições de outros, milhares de petições de outros advogados e milhares de decisões de primeira, segunda e a chamada terceira instância, que é lá em Brasília. Na verdade, só de primeira e segunda instância, tá, pessoal? Esse nome terceira instância é um jargão aí para entender que passou do tribunal nas capitais e foi para Brasília, tá certo? Então, o que acontece nessa questão? Quando eu estou fazendo as minhas peças, ou analisando um processo para apresentar defesa, algumas coisas eu peço à inteligência artificial que eu uso, não o chat GPT, para fazer para mim uma pesquisa, para fazer para mim uma minuta. Uma minuta é aquele trabalho que o advogado faz que ainda não está pronta. É aquele trabalho que o juiz faz que ainda não está pronto. A gente chama de minuta. Lê para mim a minuta dessa decisão. Lê para mim a minuta dessa petição. Aí a gente vai ver se aquilo está bom e vai corrigir, enfim, vai aperfeiçoar. Eu, com a inteligência artificial que eu uso hoje, às vezes eu peço para ela fazer uma minuta, aí eu vou ler. Eu só, olha, você esqueceu disso, disso e disso. Sabe o que a inteligência artificial responde? Nossa, que brilhante sacada! Vou modificar o trabalho agora que vai fazer todo sentido. Aí eu pego a segunda versão. Mas você colocou isso aí, mas tá errado isso aqui. Ah, é mesmo? Olha, você vê outra resposta. É mesmo, deixa eu modificar. Tá, aí vem a quarta. Aí eu leio. Melhorou muito, mas você esqueceu de colocar essa questão aqui do artigo tal. E ela, é mesmo, o senhor é um excelente advogado, deixa eu ver essa questão. Vocês estão vendo, pessoal, como é que não dá para trabalhar com inteligência artificial sem você ser um profissional da área? Ela vai te induzir ao erro, porque por mais que você possa mandar a ela, apresentar a ela uma pergunta muito bem elaborada, ela não vai ter condição de expandir o pensamento, porque ela não pensa, ela não tem um cérebro e ela vai te devolver apenas aquela limitação do que você colocou para ela. Imagina você e um amigo, um parente batendo um papo, onde cada um traz uma ideia nova. Ela, infelizmente, ela não tem essa questão humana que nós temos. Então, o trabalho tende sempre a ser limitado, deficitário e às vezes até errôneo. E o pior que o chat GPT já fez comigo, mentiroso, que ele inventa as coisas, tá certo? Então, se você está usando o chat GPT para coisas sérias, sem você ser da área, você está correndo um grande risco de estar sendo enganado, de estar recebendo uma resposta errada. E o que é o pior dessa questão toda aqui que eu estou apresentando para vocês? No direito, nós temos algo que chama o princípio da boa-fé. Esse princípio da boa-fé ele tem duas ramificações ainda, que é o objetivo e o subjetivo. Mas traduzindo em miúdo, o que é o princípio da boa-fé? É ver se a pessoa está querendo aquilo mesmo de forma verdadeira, se ela não está agindo de forma maliciosa, tentando enganar, tentando ter uma vantagem. Então, um juiz, quando ele vai julgar um processo, ele leva em conta esse princípio da boa-fé. Eu até separei para vocês aqui esse princípio da boa-fé, quando ele é regulado na questão dos contratos, no Código Civil, mas só na questão dos contratos, que ele tem melhores aplicações em cada área do direito que ele examina. Mas na questão contratual está aqui, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da boa-fé. Ou seja,
O Monark e o Igor, na hora que eles estão acordando ali para fazer o contrato, eles precisam ter a boa fé. Eu não participei da questão, você que está me vendo aí também não participou, você não sabe como que Igor e Monark combinaram, conversaram, como é que foi essa conversa deles. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, se você está comprando a Coca-Cola, você foi lá hoje e vai comprar a Coca-Cola, você aceitaria comprar tudo, menos o nome Coca-Cola? Fica uma coisa muito difícil. E sabe o que é pior? É que o monarca, ele é alguém que ele costuma ser muito verdadeiro, muito transparente, isso é interessante na pessoa dele. E olha o que ele falou pro Negão quando ele foi perguntado sobre essas questões. Vou colocar aqui para vocês escutarem, ó. É que você, ele mesmo falou, tem um vídeo lá falando, agora a empresa é toda minha, agora tudo é minha. O fato de você de você ainda ser dono da marca do Flow, implica em você ainda ter alguma parte ali, por ele estar usando a sua... Veja, ó, eu tenho essa marca há 4 anos já, entendeu? Eu nunca quis usar esse poder que eu tinha sobre a empresa Flow, entendeu? E, sim, se eu quiser, eu posso forçar eles a não usarem a marca. Olha para vocês verem. Aqui ele já falou que ele tem uma arma contra as pessoas, contra os devedores dele. Que ele... O contrato que eu tenho que passar a marca não tá no contrato, cara. Eu vou expor o contrato. Vai lá no meu Twitter, @monark, @Bruno M. Ayub. Vai lá, você vai poder ler o contrato na íntegra e você vai ver que não tem nada no contrato que eu tenho que passar a marca para você. Tá vendo, pessoal? O contrato que nós colocamos aqui, que tá aqui nós mostramos aqui no computador, vou colocar de novo aqui. Tá aqui, ó. Esse contrato nós pegamos lá no X dele. Como vocês estão vendo que ele falou que tava liberado. Nós entramos lá e pegamos. É isso, cara. Então a marca é minha. E se eu quiser exercer direito sobre essa marca, eu tenho direito sim. Quando estava para assinar esse contrato, teve essa conversa sobre a marca? Não lembro de ter nada de falar sobre marca lá, não. Porque Prestem bem atenção agora. Eu tô estranhando o fato dela não estar no contrato. Eles esqueceram, Isso significa mano. que essa marca não teve nem a conversa? Nunca falou da marca, cara. Nunca falou da marca. Eu acho que eles foi algo que eles não viram, entendeu? Desta resposta do Monark, vocês acham que existe a boa-fé na parte dele de ter tomado ciência de que o pessoal não viu essa questão e ter boquinha de siri, ficado calado? Então veja bem, quando você vai interpretar uma questão jurídica, você tem que ter esse conhecimento jurídico. Se você for querer pesquisar no ChatGPT um diagnóstico médico, você precisa explicar para o médico. Eu olhei no ChatGPT, isso aqui é assim mesmo que funciona? E assim em qualquer área do mundo. Assim na advocacia, na engenharia, na medicina, em qualquer área. Não dá para a gente confiar numa tecnologia que a gente ainda não sabe usar, que é uma tecnologia recente e que exige essa troca de ideias, esse entrelaçamento entre você que está perguntando e ela que está te respondendo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês essa questão, para vocês verem que não se deve usar a inteligência artificial de qualquer forma e que o Monark, o que ele está fazendo de exigir certas coisas com base num erro dos contratantes, na base de um equívoco da parte contrária, é uma coisa muito delicada e que eu tenho a mais absoluta convicção de que se ele for para a justiça contra o pessoal, a questão da marca vai ser decidida contra ele. A questão da marca vai ser claramente deixada com o Igor, com os atuais sócios, porque é impossível você comprar o Flow Podcast sem comprar a marca. É melhor você ir lá e comprar um monte de equipamento e abrir outra coisa, né? E mais uma coisa, para finalizar. Vejam como que a gente nunca deve tomar decisões no calor do momento. Olha que contrato mal feito o Monark fez. Um contrato onde ele só vai receber se a empresa tiver lucro, um contrato sem juros, contrato sem correção monetária. Ele fez um péssimo negócio. No meu modo de ver, eu aqui, Leandro Nascimento,
está arrependido e está querendo rever isso aí de alguma forma. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, que eu tenha conseguido agregar alguma coisa aí a vocês que estão assistindo. E vejam bem, o que eu fiz aqui hoje é apenas a minha opinião, tá certo? Não sou juiz, não vou decidir, não sou amigo deles, não sou advogado deles. É apenas a minha opinião, da minha experiência como homem e como advogado para vocês, tá bom? Um forte abraço, um beijão e fique com o nosso Senhor.